Você foi contratado por uma empresa de grande renome, muito famosa pela mobilidade social que ela promove, mas desde o primeiro dia de trabalho você percebe que há algo de incomum nela. Você não consegue mensurar a quantidade de pessoas ou de departamentos daquela firma. Você nem sequer conhece quais os departamentos que existem. Na verdade, nem você nem seus colegas compreendem qual é o produto final daquilo a que se dedicam. Ao investigar os corredores do prédio, algo que parece um tabu, as coisas passam a fazer menos sentido ainda. Aliás, começam a ficar perigosas. Você percebe que sua vida pode estar em risco, que seus superiores não ligam para o bem-estar ali dentro e que está sendo vigiado o tempo inteiro. Por isso, é preciso escapar dali antes que seja tarde demais. Apesar das similaridades, eu não estou falando de Ruptura, série incrível cuja segunda temporada acabou de estrear. Sobre ela eu recomendo um vídeo super detalhado do Ora Thiago, que aborda vários desdobramentos do debate que essa série traz, além de ter um contexto histórico fantástico sobre o trabalho no século XXI no Ocidente. Nesse vídeo eu quero pegar emprestado alguns temas que Ruptura e outras obras audiovisuais abordam para falar sobre Up Psycho, que justamente reassistindo Ruptura nos últimos dias me fez lembrar de muitos tópicos desse jogo. Isso porque essas obras apresentam distopias dos tempos modernos e contemporâneos, onde a vigilância e a punição dos corpos dóceis no ambiente empresarial estão intrinsecamente ligadas aos conceitos discutidos por Michel Foucault em sua obra Vigiar e Punir. Mas vamos começar pelo começo. No futuro distópico dos anos 90, um jovem chega a uma empresa para a sua primeira entrevista de emprego. Entretanto, ao conversar com os demais candidatos, o Brian Pasternak descobre que foi o único a ter sido especificamente convidado para participar dessa empresa. As coisas ficam cada vez mais intrigantes quando ele percebe que não tem entrevistador. Ele apenas é intimado a assinar um contrato numa sala vazia, que consiste em trocar sua alma por um salário. E as especificações estão intencionalmente escritas em um burocratiquês bastante confuso e ninguém entende nada. A sua função ali então se torna encontrar e matar uma bruxa, sem mais nenhuma informação. O jogo vai se desenrolar a partir dessa premissa, em que o jogador precisa desvendar os mistérios daquele prédio e também descobrir exatamente qual é a sua tarefa por meio das interações com os NPCs, dos documentos e objetos encontrados. Com diversas possibilidades de caminhos a serem tomados a depender das decisões, Up Psycho insere o jogador em uma sátira absurda e frenética da vida em escritório em que os abusos do chefe para que as funções não remuneradas sejam cumpridas e até uma ida à cantina para tomar um café resultam em situações inesperadas. Dessa forma, o jogo estabelece uma distopia que reflete as preocupações contemporâneas sobre o mundo do trabalho e a vigilância nos ambientes empresariais. Mas além disso, ao dialogar com essas distopias audiovisuais dos anos 90, Up Psycho ressalta a persistência de questões relativas ao poder, controle e opressão nas sociedades modernas. Ao explorar essas conexões, esse vídeo busca compreender ou pelo menos organizar os pensamentos sobre as maneiras pelas quais a obra retrata e critica os aspectos perturbadores desse mundo corporativo, convidando os jogadores a refletirem sobre a natureza do trabalho e a sua relação com a liberdade individual. Segundo Antônio Bispo, no livro Colonização, Quilombos, Modos e Significações, a noção de trabalho como conhecemos nos dias atuais dentro do capitalismo moderno nasce justamente no bojo judaico-cristão. Ao passo que o cristianismo e seus líderes religiosos europeus ainda em 1500 tentavam legitimar a escravização dos povos nativos das Américas e de povos africanos, o conceito de trabalho era reformulado como purificador de pecados, ainda que se tratasse de uma servidão forçosa e violenta e um pecado fabulado para justificar os meios. Tal invenção do trabalho como castigo para o pecado presente em Gênesis se mantém na lógica capitalista, mas agora nas palavras de Bispo, onde o senhor do capital é um interlocutor divino. Interlocutor esse que é justamente o empregador, o dono dos meios de produção. O Deus onipresente, onipotente e onisciente é agora materializado na fiscalização da produtividade, na cobrança por metas e entregas dos prazos. Ele é uma sentinela que se constitui de câmeras, planilhas de controle das folhas de ponto e está presente até mesmo na constante fiscalização dos colegas de trabalho uns com os outros.
Com a utopia do sonho americano sendo cada vez mais desvelada após a quebra da bolsa de valores no século passado, a ficção audiovisual começa a retratar o ambiente corporativo compulsório para a vida do homem branco moderno como um escape room. Em Clube da Luta, o protagonista busca escapar da monotonia e da conformidade do mundo corporativo por meio de atividades que são clandestinas e também muito violentas. Procura, acima de tudo, uma forma de se libertar das restrições impostas pelo trabalho e pela sociedade, buscando também uma sensação de autenticidade e de rebelião contra essas normas que foram pré-estabelecidas. O filme critica bastante o papel alienante do trabalho e a influência do consumismo na sociedade contemporânea. Em Ruptura, os funcionários de determinado andar são obrigados a passarem por esse procedimento de dividirem suas memórias da vida pessoal e da vida corporativa, gerando então duplos de si mesmos, de modo que o seu eu interno vive enclausurado no trabalho, sem identidade, sem família, e se torna uma marionete alienada, e seu externo não faz ideia do regime desumano que acontece lá dentro. Em Zoom 100, o protagonista exaurido da vida que leva dentro da firma sente que finalmente vai poder ser livre quando uma epidemia zumbi acontece e finalmente o livra da monotonia e dos abusos que ele vive em seu trabalho. E apesar dos diferentes formatos e gêneros dessas produções distintas, todas as obras elas abordam essa ideia de indivíduos submetidos a estruturas de poder e controle. Para Foucault, as instituições disciplinares, que são as escolas, as prisões e quartéis, exercem um poder condicionante sobre os corpos, moldando-os e regulando-os com regras e padrões pré-estabelecidos. Através de técnicas como a constante vigilância, a hierarquia, a punição e a normalização dos comportamentos, esse poder disciplinar é exercido. No século XVIII, o jurista Jeremy Bentham cunha o modelo prisional panóptico, que, com uma distribuição circular, permite não apenas que os vigias observem os prisioneiros sem que eles sejam percebidos, posicionados ali no meio do círculo em uma torre, como também garante que a fiscalização passe a acontecer também entre os próprios prisioneiros. Foucault expande essa ideia para o cotidiano, elucidando como o controle pela vigilância está presente em vários aspectos do dia a dia, planejado para coibir comportamentos. A pura e simples presença da câmera, estando ligada ou não, assistida ou não, já é o suficiente para intimidar, mas além disso para castigar e corrigir, assim como George Orwell pensa a sociedade do futuro em 1984. Dessa forma, a docilidade dos corpos é alcançada, transformando esses indivíduos em seres passíveis de manipulação, controlados de acordo com a exigência do poder dominante. Em Yuppie Psycho, a docilidade dos corpos, a alienação no trabalho e a resistência às estruturas de poder também se manifestam de formas diversas. Nesse jogo survival e de exploração no estilo 2D, o jogador controla o Brian, enquanto ele navega pelos corredores sombrios e sinistros da Sintercorp, resolvendo quebra-cabeças, interagindo com personagens e enfrentando ameaças aterrorizantes. E apesar de toda a rede mítica e obscura que envolve o prédio da corporação Sintracorp, nenhum de seus empregados parece se importar com o mundo que o cerca, tão absortos da rotina. Aliás, a passagem cronológica parece bem imperceptível, como se jamais deixassem seus pontos ao fim do dia, bem parecido com o que acontece em Ruptura. O contexto geral é de uma sociedade dividida em castas em que a desmarginalização parece ser algo impossível. Por isso mesmo, a empresa se divulga como benevolente por ter vagas abertas, prometendo alteração no tecido social. Mas na prática, até mesmo a construção do prédio é estratificada. Cada andar possui um status distinto, e trabalhar no 9º e último andar significa imenso privilégio. O segundo andar, por exemplo, é de baixo prestígio e é o local onde diversos trabalhadores se amalgamam, correndo de um lado para o outro. Uma sala bem escura em que é necessário locomover-se usando lanternas, os funcionários ficam murmurando: quem para, morre, quem para, morre, quem para, morre, quem para, morre. Os funcionários empenham-se em funções cuja finalidade é uma incógnita, sem jamais descobrir o verdadeiro produto dos seus esforços. Os mais veteranos vagam pelos seus departamentos como zumbis. Outros apresentam comportamentos ainda mais peculiares, como os contratados do setor de design no 4º andar, que andam como animais quadrúpedes, absortos em seus computadores. No 3º andar, gás tóxico é emanado pela sala de modo normalizado.
No quinto, existe uma sala cuja porta foi bloqueada com uma cadeira para impedir que o monstro fuja. No terraço tem um cemitério que abriga a falecida família dos fundadores da empresa. O Yep Cycle conta com uma gama bem extensa de elementos já canonizados em histórias literárias e audiovisuais que se passam nesses ambientes ditatoriais futuristas. O mais evidente dentre esses talvez seja a contínua vigilância das câmeras, que apesar de seguirem os funcionários a todo instante, não se sabe nesse primeiro momento quem que as manipula. Elas são responsáveis por delatarem a localização do personagem principal ao entrar nas salas secretas, e por isso uma das finalidades é evitá-las o quanto possível. Não só a desconfiança de que essas câmeras estavam especificamente espionando os passos do jogador é confirmada, como também escondem um segredo que é um trabalhador fundiu-se misteriosamente aos monitores do prédio, formando uma rede bizarra de comunicação. Entre mentes, o medo do oculto se torna ainda mais presente ao passo que o Pasternak descobre detalhes da tarefa para a qual ele foi contratado. Descobrir, dentre seus colegas, quem é a bruxa. Um ser que teoricamente seria responsável por todos os acontecimentos bizarros ali no trabalho. Bem por isso, a fiscalização é redobrada. Em determinado momento, ela surge em forma de uma palestra motivacional, cujo coach é o Coronel Dumont, vestido como um general do século XIX, montado no cavalo. E após um discurso sobre a importância de se manter de olhos abertos a todo instante para evitar a bruxa, os funcionários precisam se afirmar enquanto lixo, jurando ainda que darão até mesmo o próprio sangue para se tornarem o melhor do melhor. Dessa forma, reafirma-se o trabalhador enquanto um ser impuro, então passível de dignidade a partir da labuta, ainda que essa leve ao burnout, exaustão e até a morte. A bruxa torna-se uma entidade metafórica, a fisicalidade da punição. Ora, quando houver qualquer sinal de desobediência, seja ela existente ou não, é capaz de realinhar tais funcionários desobedientes à ordem. O jogo acentua essa intenção através do uso de metalinguagem. Para salvar o progresso feito, é preciso copiar o seu rosto em um scanner em um papel de bruxa, assim duplicando a própria alma. Ao morrer, surge uma inscrição na tela: você está demitido, em vez do clássico game over, reforçando a hierarquia de prioridade nesse ambiente. E a Pip Cycle cria uma atmosfera opressiva e perturbadora, combinando elementos de suspense, horror, humor e uma narrativa cheia de reviravoltas e mistérios. O jogo apresenta uma variedade de desafios que o jogador precisa resolver para progredir na história. Esses podem envolver busca por itens, decifrar códigos, resolver enigmas ou interagir com o ambiente de maneiras específicas, cujas escolhas feitas pelo jogador durante o jogo influenciam no desfecho da história, encorajando os jogadores a explorarem diferentes caminhos e descobertas. No percurso da jogabilidade, essas escolhas são capazes de sabotar o sistema criado ou, de outro modo, garantir a sua permanência. A inocência do jovem recém-chegado metaforiza o desvelar da própria sociedade ao encarar o modelo capitalista positivista na prática. Seu vislumbre é rapidamente corrompido pelos cadáveres, seus híbridos com máquinas, colegas amarrados em cadeiras, enforcados e objetos de escritório que ganham vida. Desse modo, o encanto prévio é substituído pela dura realidade de necessidade imediata pela sobrevivência, em que a meritocracia se prova uma falácia. E a Pip Cycle extrapola situações já atuais da vida corporativa de forma humorada e simultaneamente crítica, passando desde os aspectos mais corriqueiros até os mais inimagináveis desse ambiente. Assim, ele gera camadas semióticas que podem ser lidas em cada entrelinha ao mesmo tempo que constroem uma experiência única para os fãs de jogos de terror.